Fala, rapaziada, tudo certo? Eudes aqui. E o assunto aqui é importante por conta da próxima sessão de química a ser abordada, que é eletroquímica, que trata fundamentalmente de pilhas, baterias e eletrólises, principalmente. Só que, para lidar com isso, o pré-requisito seria número de oxidação, assunto que já foi abordado anteriormente em outras aulas. Só que o balanceamento redox ele é importante também pela questão de estar envolvido diretamente com essa matéria, tá? Então, esse é um novo tipo de balanceamento. Ele também prevê as tentativas, mas antes das tentativas precisamos seguir algumas regras. Lembrando que nem todas as reações químicas são desse estilo. Balanceamento redox, ele se dá na transferência dos elétrons, tá? Elementos vão perder elétrons, que é o fenômeno da oxidação, e outros elementos vão ganhar, que é o fenômeno da redução. Então, redox ou oxirredução envolve esses dois fenômenos, tá? Não existe um fenômeno sem o outro. Primeira regra, identificar os elementos que vão sofrer variação de NOx e calcular. A variação de NOx total é igual à variação de NOx do elemento vezes o número de átomos do elemento, ou seja, a sua atomicidade, tá? Que é o número menorzinho à direita. A variação do NOx do oxidante deve ser colocado no coeficiente do redutor e vice-versa. Aqui está falando de agente oxidante e agente redutor. Então, explicando rapidamente. Oxidação, quem sofre é o elemento, quando sua carga aumenta. Quando o elemento perde elétrons, sua carga aumenta e ele vai sofrer oxidação. Quando o elemento químico ele incorpora elétrons, ele sofre redução e seu NOx, sua carga diminui. Só que oxidação e redução é o elemento. Quando ele fala oxidante e redutor, ele está falando de agente oxidante, está se falando de agente oxidante ou de agente redutor. E aí temos que lembrar o seguinte, o que é agente oxidante? Não é um elemento, é uma substância que força outra a se oxidar. Então, agente oxidante significa que ele força outra substância, outro elemento a se oxidar. Isso quer dizer que o agente oxidante ele é uma substância que contém a substância que faz redução. Então, é só lembrar, agente oxidante, se força alguém a se oxidar, esse mesmo alguém se reduz. E agente redutor, força alguém a se reduzir, então ele é quem sofre oxidação. Outra diferença é que não é um elemento, é substância. Então, o agente oxidante é uma substância que contém o elemento que está sofrendo redução, e os agentes eles são reagentes, por padrão, tá? Normalmente. Então, agentes são reagentes, não existe agente oxidante ou redutor nos produtos, só nos reagentes. Então, a variação de NOx do oxidante vai ser colocada como coeficiente do redutor e vice-versa, por padrão. E o resto do balanceamento é por tentativas. E se tivermos equações iônicas, lembrando que a soma das cargas do primeiro lado é a mesma soma de cargas do segundo lado. E se o elemento tiver mais de uma variação de NOx, tentar balancear no sentido inverso, tá? Então, são algumas regras práticas aqui para a gente poder começar os balanceamentos. Mas para a gente poder determinar algumas cargas, é necessário lembrar que existem regras, existem números de oxidação que são fixos. É a partir deles que a gente encontra os outros números de oxidação para determinar quem está aumentando ou diminuindo de carga. Lembrando que se a substância for simples, o NOx é zero. Então, qualquer substância simples tem carga zero por convenção. Qualquer íon é a própria carga. No caso dos íons simples,
Então, se você vê oxigênio -2, é -2. Se você vê alumínio 3+, é 3+, e assim por diante. Nas moléculas, a somatória é 0. Então, se eu tiver uma molécula, no caso, uma substância composta, o NOx total é 0, mas cada elemento químico vai contribuir com o seu NOx individualmente, mas a soma, o resultado é 0. Metais alcalinos, ou primeira família da tabela periódica, todos mais 1. Alcalino terroso, todos mais 2. Prata, mais 1. Zinco, mais 2. Alumínio, mais 3. Hidrogênio, normalmente é mais 1, exceto em hidreto metálico, quando o hidrogênio ele se liga com metais dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. E o oxigênio quase sempre é -2, a não ser quando ele faz peróxido. Então, para determinar NOx de alguns elementos, é necessário ter essa informação aqui previamente, tá? Agora, voltando à nossa programação de exercícios, a gente tem essa aqui para a gente começar, tá? Considere a reação representada pela equação química não balanceada, que é essa aqui de baixo. Bom, nesse caso, podemos afirmar que, primeira coisa, para chamar de agente redutor, esse Br2, no caso, ele contém bromo. O bromo tem que estar se oxidando. E aqui, primeira coisa, o Br2, ele é substância simples, então o NOx dele é 0. Então, se o NOx dele é 0, vamos ver o outro bromo, que está aqui no HBr. Aqui no HBr, o hidrogênio é positivo, ele vale mais 1, e o Br é negativo, ele vale -1. Então, aqui o bromo está saindo de 0 a -1. Ele está se reduzindo. O Br, elemento químico bromo, se comparar o início e o final, está sofrendo redução. Se ele está sofrendo redução, o Br2 ele não deveria ser agente redutor, ele deveria ser agente oxidante, tecnicamente. Então, falso. B, o H2SO4 é o agente oxidante. Bom, eu não marcaria essa porque os agentes eles são reagentes. E o H2SO4, o ácido sulfúrico, está no produto. A definição do agente oxidante é para forçar a oxidação de alguém. E a oxidação e a redução, elas começam nos próprios reagentes. Então, não marcaria essa. C, a reação de dupla troca, bem mencionado. Mas eu não diria que é dupla troca, não, tá? Me parece. Bom, não marcaria dupla troca, tecnicamente, até porque reações de dupla troca normalmente não tem variação de NOx, tá? Nas reações de simples troca, o número de oxidação obrigatoriamente vai mudar. Aqui, se fosse uma reação de dupla troca, eu não teria mudança de NOx. E aqui eu estou tendo, o bromo está saindo de 0 a -1, e o enxofre está saindo de -2 a +6. Porque no caso aqui do hidrogênio, cada hidrogênio é uma carga positiva. Então, são +2. Cada oxigênio são 2 cargas negativas, então dá -8. -8 com +2 dá -6. Então, enxofre aqui para fechar só pode ser +6. Então, o enxofre está sendo de -2 a +8. E nessa reação química está havendo mudança de carga, mudança de NOx. Então, isso para mim descaracteriza a dupla troca, porque nas duplas trocas, todas as substâncias são compostas e o número de oxidação normalmente não tem mudança. Então, não marcaria essa imediatamente, não. Para cada mol de Br2 é produzido 1 mol de HBr. Já marcaria como falsa até pelo balanceamento por tentativas, porque o Br2 ele tem 2 átomos de bromo, e aqui no HBr só tem 1. Então, se eu for utilizar as tentativas como referência,
1 mol de BR2 vai ter que produzir 2 mols de HBr para respeitar a atomicidade. Então, a letra D provavelmente vai ficar errada, letra D. E a letra E, só testando por balanceamento, né? Por eliminação só vai ser ela, mas para confirmar isso, só com balanceamento. Então, o H2S vai ter coeficiente 1 e o BR2 coeficiente 4. Vamos ver. Na 2 realmente vai ser a alternativa E. A primeira coisa que se faz aqui é verificar o número de oxidação. Hidrogênio é fixo em +1 e o enxofre vai ficar -2. Como eu tinha confirmado, o enxofre ele vai sair de -2 até +6. Então, ele vai ter uma variação de 8 unidades em sua carga. Só que a atomicidade dos dois enxofres é 1. Então, o NOx total do enxofre é 1 vezes 8, 8. E no bromo eu tenho redução, porque ele sai de 0, por ser substância simples, até chegar em -1. De 0 a -1, a variação é de 1 unidade. Nessa variação aqui não vai contar o sinal, tá? Só as unidades percorridas. Então, ele vai ficar de 0 a -1. Só que um dos bromos tem atomicidade 2. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2. Então, reparem que a primeira variação é de 2, a segunda variação é de 8. Então, a gente pode trabalhar com simplificação, com os menores números. Logo, eu vou simplificar essas duas variações por 2. Então, o BR vai ficar com variação 1 e o enxofre vai ficar com variação 4. O que a regra manda fazer? Ela manda aplicar a variação no outro. Então, se o BR teve 1 de variação, ele vai para onde tem o enxofre. Ele vai para o agente redutor, que é o H2S. E o enxofre está com variação 4, ele vai para o agente oxidante, que é o BR. Então, o H2S vai ficar com coeficiente 1 e o BR coeficiente 4 como menores. E o resto vai por tentativa. Se eu balancear o bromo primeiro, 4 vezes 2 são 8, eu tenho que colocar 8 HBRs para ter 8 bromos. Enxofre já tinha 1, continua tendo 1. Agora, hidrogênio. Eu tenho 8 no HBr mais 2 no H2SO4, eu tenho que ter 10. Então, eu preciso colocar 4 águas para fazer 8 hidrogênios, com 2, 10. E o oxigênio são só 4 em cada lado. Então, letra E está considerada correta aqui. Próximo, 3. Já no caso aqui temos uma equação iônica. A gente tem aqui na terceira questão permanganato de potássio reagindo com iodato em meio aquoso, formando aqui o MnO2, o dióxido de manganês, periodato e hidroxila em meio aquoso. Então, aqui nós temos uma reação onde o pH vai ficar maior que 7. Teremos pH básico aqui. Bom, aqui no caso, antes de sair afirmando, é necessário fazer o balanceamento. Então, aqui já não tem muito o que se comentar. Então, balanceamento primeiro. No caso aqui do oxigênio, lembrando que ele é -2 cada um, e são 4 deles, dá -8. Só que aqui, no caso, eu tenho um íon composto. Íon composto, a soma do NOx é -1. Então, o resultado é -1. Se os oxigênios representam no total -8, o manganês tem que ser +7, porque +7 com -8, resultado -1. Aplicando a mesma lógica para o IO3, eu vou ter +5 para o iodo e -2 para o oxigênio. Aliás, onde tem oxigênio, utilizar -2. Ele é fixo, tecnicamente. Então, o hidrogênio é +1, não vai mudar. Isso no lado esquerdo. Na direita, eu vou ter manganês +4, já que são 2 oxigênios, aqui é substância pura, então não é igual a -1, é igual a 0 no final, +4. No caso aqui do periodato,
ele vai passar para mais 7. E no OH, oxigênio é menos 2 e hidrogênio é mais 1. O que vai acontecer aqui? Então, vamos lá. O manganês ele passa de mais 7 para mais 4. O manganês está sofrendo redução. Então, o permanganato provavelmente ele vai ser o agente oxidante. Perfeitamente aqui. Por que ele é agente oxidante? Porque o manganês está sofrendo redução. E o IO3 será o redutor, porque ele está fazendo oxidação. Está sendo de mais 5 para mais 7. Então, a gente tem aqui, ó, no manganês, de cada lado eu tenho só um manganês, e nós temos 3 unidades de redução. Então, o manganês vai ter variação em 3 unidades. O iodo também tem 1 em cada lado, e nós estamos mudando de mais 5 a mais 7. Então, nós temos uma variação de 2 unidades. 1 vezes 2 dá 2. Então, como não dá para simplificar 2 e 3, são números primos entre si, então a gente vai aplicar esses 2 coeficientes mesmo. Então, aqui vai dar... Se o manganês deu 3, aplica no iodo. Então, aplica no IO3. Se o iodo deu 2, aplica no manganês. E aqui a gente vai ter 2 manganês de um lado, 2 do outro. 3 iodos de um lado, 3 do outro. Basicamente. Agora, verificando hidrogênio, no caso, deveria colocar. Se eu tenho 2 hidrogênios na esquerda, vão ser 2 na direita, então Y aqui vai ser igual a 2, são 2 hidroxilas. E aqui, se eu tiver só 2 hidrogênios, vai ser X igual a 1. Então, os coeficientes da esquerda seriam 2, 3 e 1. E na esquerda, 2, 3 e 2, tecnicamente. Agora, para o oxigênio, na esquerda eu tenho 2 vezes 4, 8, 3 vezes 3, 9, com 1, 10. Ok. Teoricamente. Não. 2 vezes 4, 8, mais 3 vezes 3, 9, são 17, mais 1, 18. São 18 oxigênios. Na direita, seria 2 vezes 2, 4, 3 vezes 4, 12, com 4, 16, com 2 aqui, 18. Então, tudo certinho. Então, os coeficientes são 2, 3, 1, 2, 3, 2. Agora, vamos avaliar as opções correspondentes. Primeira, 2 mols de MnO4 reagem com 3 mols de IO3. Isso é verdadeiro. É de 2 para 3. A primeira está correta. Próximo. O número de oxidação do iodo no periodato é mais 5. Falso. Periodato é IO4. Esse aqui é o periodato. Esse IO3 aqui é o iodato. Então, nesse primeiro, o iodo é mais 5. No segundo, que é o assunto do tópico, é mais 7. Então, é falso. A água atua como agente redutor. Pode esquecer. Porque para a água atuar como agente, um dos elementos dela precisa mudar de NOx, precisa mudar de carga. E isso não está acontecendo. O hidrogênio da água continua mais 1 dos dois lados. O oxigênio da água também permanece menos 2, onde quer que ele esteja. Então, a água não vai sofrer nenhuma mudança de NOx. Então, a água não é agente nenhum. Tá? A água aqui vai ser só o meio reacional, porque os 2 íons estão dissolvidos na água. Então, a água vai aparecer aqui apenas como meio para esses 2 íons reagirem. Então, a água, esquece ela como agente. 8. O elemento químico manganês é oxidado. Falso. Porque o manganês ele sai de mais 7 a mais 4. Ele está se reduzindo. 16. O íon permanganato atua como agente oxidante. Verdadeiro. Porque o manganês está sofrendo redução. Então, a substância original do manganês, a primeira onde ele aparece, vai ser o agente oxidante, que é o permanganato aqui. Perfeito. 32.
A reação envolve transferência de elétrons, e eu não vejo por que isso não seja verdadeiro. Então, a soma aqui será 49. Na verdade, a 32 já poderia se ver sem balancear, né? Muito. Só em ver a mudança de NOx já... Antes de balancear, se você vê que tem mudança de NOx, a reação já envolverá a transferência de elétrons. Vamos para 4. Em condições apropriadas, o nitrogênio e o carbono, contidos respectivamente na atmosfera e no carvão, podem se oxidar. Escreva a equação química da reação e escreva, do nitrogênio com oxigênio e do carbono com oxigênio. Ok, aqui é para montar a reação. Então, na 4, nós temos o seguinte. Nós temos aqui N2 com O2. E nós temos duas possibilidades aqui, formando NO2 ou NO. Qualquer um dos dois é verdadeiro. Depende mais da quantidade de oxigênio. Se a quantidade de oxigênio for bastante abundante, for bem grande, a produção é de NO2. Se o oxigênio estiver mais escasso, vai ser só NO. E aí, número de oxidação. Lembrando que N2 é uma substância simples. No caso aqui, ele está valorizando o número de oxidação do nitrogênio e do carbono, tá? Então, aqui eu vou ter N2 com 0, substância simples. E no NO2 é mais 4, porque cada oxigênio é menos 2. Isso aqui é uma substância pura, só que composta. Então, o total é igual a 0. O número que zera, anula menos 4 é mais 4. E no caso aqui do NO vai ser mais 2. Então, nessas duas possibilidades, o nitrogênio ele é o agente redutor, o oxigênio vai ser o agente oxidante, e o nitrogênio vai passar de 0 a mais 4 na primeira reação e de 0 a mais 2 na segunda. No caso do carvão, do carbono, ele vai produzir CO2. Mesmo caso aqui, o NOx vai de 0 a 4, a mais 4, ou de 0 a mais 2, se for no caso do CO. Lembrando que a diferença entre as reações é a quantidade de oxigênio. Se a quantidade de oxigênio for extremamente grande, então as reações que a gente vai ver são as duas primeiras, do nitrogênio e do carbono. Se a quantidade de oxigênio ficar mais escassa, vão ser essas opções aqui. Então, bora para a questão 5 aqui para a gente ver. São dadas as equações químicas não ajustadas a seguir. KClO3, que é clorato de potássio mais ácido sulfúrico, resultando em ácido perclórico, dióxido de cloro, sulfato de potássio e água. E a segunda, permanganato de potássio, ácido clorídrico, cloreto de potássio, cloreto de manganês, 2, água e gás cloro. Para cada uma dessas reações, vamos verificar coeficientes, considerando os menores números possíveis, o agente redutor e o agente oxidante. Bom, aqui é trabalhoso porque temos 3 perguntas para 2 reações. Então, na prática, são 6 pedidos. Bom, aqui o artigo ele preferiu fazer pela equação inversa, né? Fazer de trás para frente. Mas vamos lembrar que o cloro está sendo de mais 5 a mais 7. Então, ele está sofrendo oxidação. Só que, no caso, se optou pela equação inversa, porque o Cl, no ClO2, está fazendo redução. Então, o próprio cloro aqui, ele está fazendo as duas situações. Então, ele próprio está oxidando e ele próprio está reduzindo. Então, como isso vai ser feito? Não se vai colocar aqui os coeficientes no início, não. Vai se colocar no final. Visto que o cloro ele está auto-oxidando e auto-reduzindo. Então, o próprio cloro aqui vai funcionar dos dois jeitos.
Então, a primeira variação é de mais 5 a mais 7. Então, vai ser variação de 2 unidades. E de mais 5 a mais 4, a variação é de 1 unidade só. Então, o que vai ser feito? Onde teria variação de 2 unidades, o coeficiente é 1, tem que inverter. Lembrando ainda disso. Então, aqui no HClO4, onde eu teria variação de 2 unidades, coeficiente 1. E aqui no ClO2, onde eu teria variação de 1 unidade, coeficiente 2. E aí o resto vai ser por tentativa, né? Como está aqui embaixo. Bom, em relação a cloro, vamos balancear o cloro primeiro, né? Já que ele é o elemento que está promovendo a reação praticamente. Eu tenho 1 cloro no HClO4 e 2 cloros no ClO2, com coeficiente. Eu tenho um total de 3 cloros. Por isso tem que ter um 3 aqui na frente, do KClO3. Agora eu posso balancear o resto por tentativas. Eu tenho 3 potássios, 3 Ks, e aqui eu tenho K2. Então, o coeficiente tem que ser 3 meios. Por que 3 meios? Pelo simples fato de que a gente parte do reagente com 3. E aqui tem 2, qual o número que multiplicado por 2 dá 3? 1,5 ou 3 meios. Lembrando que isso pode acontecer. Bom, enxofre agora. Eu tenho 3 meios de um lado e 1 do outro. Então, eu tenho que multiplicar por 3 meios também. Essa é a parte mais complicada. Então, depois eu falo de oxidante redutor. Vamos continuar com o balanceamento. Agora falta hidrogênio. Hidrogênio, eu tenho 3 meios de 2, são 3. Então, tem que ter 3 hidrogênios no total. E a gente tem, porque o HClO4 tem 1 e o H2O da água tem mais 2, então são 3, está balanceado. E o oxigênio tem que ter 3 meios de 4, então são 6. 4 vezes 1,5 dá 6 oxigênio. Não, mas aqui ainda tem aqui. 3 vezes 3 são 9, mais 6 são 15. Perdão, 15 oxigênios no total. Aqui eu vou ter 4 no primeiro, 2 com O2 vezes O2 mais 4, 8. Mais 3 meios de 4 são 6. Então, são 14. Mais 1, 15. Então, são 15 oxigênios mesmo. 9 com 6, 15. Isso. Perdão pelo erro. 9 mais 6, 15. E 15 do outro lado. Então, está balanceado. Bom, quanto ao balanceamento, já está feito aqui. Os coeficientes, a gente já discutiu por quê. Agora, agente oxidante e redutor, nesse caso aqui, agente oxidante e redutor é só no reagente. Então, como o cloro ele fez a oxidação e também fez a redução, a substância inicial do cloro, ela própria é o agente oxidante e ela própria é o agente redutor. Esse é o ponto. Agora, se a questão pediu coeficientes... tá. Agora acabei de ver. Menores números inteiros possíveis. Acabei de ver. Então, se são os menores números inteiros possíveis, significa que eu não posso utilizar fração. Então, se as frações têm 3 meios, eu tenho que multiplicar todos por 2. Então, onde tem 3 vira 6 e onde tem 3 meios vira 3. Então, os coeficientes são 6, 3, 2, 4, 3 e 2. Isso para a primeira. Então, aqui é o seguinte, na segunda reação, eu tenho KMnO4 reagindo com HCl, e aí está formando KCl, MnCl2, H2O e Cl2. Balanceamento redox é para reações maiores desse tipo, e a questão pediu o seguinte, coeficientes, que é o balanceamento, o agente redutor e o agente oxidante. Então, vamos lá. Primeira coisa, como é que eu sei quem está variando de NOx ou não? Por conta de uma lista de NOx
fixo, que eu até separei aqui, já comentei, mas comento de novo. Então, toda vez que eu falar de NOx, eu vou precisar falar de se a substância é simples, que o NOx vai ser 0. Se for íon, vai ser igual a carga. No caso da molécula, se for substância composta, a soma dá 0. E aqui tem algumas partes fixas. Metais alcalinos, todos são mais 1. E prata também. Metal alcalino terroso, todos são mais 2. E o zinco também. Alumínio é mais 3, hidrogênio é mais 1 e oxigênio é menos 2, normalmente. É a partir disso que a gente tira o NOx dos outros. Então, se eu focar no manganês, o potássio ele é metal alcalino, é sempre mais 1. O oxigênio é sempre menos 2. E são 4 dele. Então, de oxigênio eu tenho menos 8. Com mais 1 do potássio, eu tenho menos 7. Então, o manganês tem que anular 7 cargas negativas. Então, ele vai ter 7 cargas positivas. É assim que a gente faz, tá? Então, a gente primeiro determina todos os números de oxidação. Lembrando que já tem um vídeo aqui isso já em vídeo aula, tá? Mas, de novo, o manganês está sendo de mais 7 para mais 2. Então, ele tá sofrendo uma redução, porque está diminuindo, e está diminuindo em 5 unidades. Então, ó, no balanceamento, ó, eu tenho 5 vezes 1, 5. Por que 5 vezes 1? Porque tem só um manganês de cada lado. Então, o manganês ele variou em 5 unidades. Tá aqui. Agora, o outro elemento químico que está mudando é o cloro. Ele está mudando de menos 1 para 0. E reparem que os outros elementos eles vão manter o mesmo NOx. O potássio vai continuar mais 1, o hidrogênio também, o oxigênio é menos 2. Então, essas são as duas mudanças principais. Então, o Cl2 está mudando em uma unidade, de menos 1 para 0. Só que esse 2 aqui do Cl é a atomicidade dele. Então, a variação total não é de 1, é de 2. A variação total é variação do elemento vezes quantidade dele, original. Então, o maior cloro tem 2 unidades. Então, está aqui, 2 e 5. O que a gente vai fazer? Multiplicar invertido. Onde tem manganês, vai colocar 2. É para fazer literalmente cruzado. Então, se o manganês deu variação 5, ele vai para o cloro. E se o cloro deu variação 2, vai para o manganês. Tá? Então, aqui o problema optou por balancear de trás para frente, que é o que não se recomenda, porque aqui o cloro está sozinho. Aqui o cloro está como substância simples, então é mais fácil fazer o seu balanceamento. Dito isso, então o cloro recebe 5, vem para cá, e o manganês recebe 2. E agora o resto vai ser por tentativa. 2 manganês de um lado, tem que ter 2 do outro. Está feito. Eu tenho 5 vezes 2, eu tenho 10 cloros. Só que aqui o cloro não está sozinho, né? Porque aqui também tem cloro. Ó. Já parte desse princípio. Fora que eu ainda tenho cloro aqui também. Melhor não balancear o cloro agora, não. Vou balancear o potássio primeiro, porque tem 2 no primeiro, tem que ter 2 aqui no segundo. Agora eu posso falar do cloro com mais calma. Lembrando que metal tem que vir antes do balanceamento. Agora, cloro. Se eu avaliar na direita, eu tenho 2, mais 4, 6, mais 10, 16. E só tem cloro no HCl na esquerda. Então, é por isso que tem que ter 16 aqui. Esse aqui é o balanceamento já mais forte, mais pesado. Mas, de novo, como a próxima matéria tem a ver com a eletroquímica, tem a ver com oxidação e redução, já é bom ficar ligado nisso. Então, aqui eu vou ter 16 HCl, perfeito. Falta balancear quem? Hidrogênio e oxigênio. Começando pelo hidrogênio, eu tenho 16 de um lado e eu só tenho hidrogênio na água. Então, vão ser 8.
porque 8 vezes 2, 16. E o oxigênio eu tenho 2 vezes 4, 8. E na água só tem 1 vezes 8, 8. Perfeito. Então, esse aqui é o balanceamento. Lembrando que na questão está pedindo os coeficientes inteiros, os menores inteiros possíveis, que já são esses mesmos. Então, eu vou ter 2,16 na direita. Na esquerda e na direita eu vou ter 2, 2, 8 e 5. Agora, agente redutor e agente oxidante. Qual que é o ponto aqui? Agente redutor e agente oxidante normalmente são substâncias dos reagentes. Aliás, aí só são reagentes. Definição de redutor: substância que contém o átomo da redução. Ou seja, o agente... Perdão, troquei. Redutor é quem contém um elemento que faz oxidação. O cloro aqui está oxidando de -1 para 0 e o manganês está reduzindo de -7 a +2. Então, agente redutor é a substância no reagente que contém o átomo da oxidação, porque agente redutor ele força alguém a se reduzir. Então, ele mesmo não se reduz, ele oxida. E o agente oxidante é a mesma coisa. Ele não vai se oxidar, ele vai forçar alguém a se oxidar e ele próprio vai reduzir. Então, agente redutor oxida e agente oxidante reduz. Com agravante que são substâncias e não são elementos e que eles são sempre reagentes. Então, onde é que está o cloro original? Está no HCl. Então, ele vai ser um agente. Se o cloro oxidou, esse agente é redutor. Onde é que está o primeiro manganês? No KMnO4. Então, ele vai ser um agente. O manganês ele está reduzindo, então esse aqui vai ser o agente oxidante. Então, é assim, então essas aqui são as respostas. Então, vamos agora passar para 6, que parece ter mais de uma equação também. Vamos embora. 6. Sejam as equações não equilibradas. Vamos lá. Nós temos aqui duas reações, no caso, água oxigenada com peróxido de permanganato de potássio e ácido sulfúrico, formando bisulfato de potássio, sulfato de manganês 2, água e oxigênio, bem grande. E na segunda, água oxigenada também, KI e 2KOH. Bom, aqui no caso, essa aqui vai ser a... Vamos lá, que elas têm? Quase 9? Bom, só para constar, rapidinho. Então, na questão 6, depois dessas duas reações, depois de balanceadas, o que a gente pode afirmar? A primeira, ambas são de oxirredução? Bom, provavelmente sim. Aqui é bem difícil não marcar. O que é oxirredução? São reações com transferência de elétrons, ou seja, alguém vai oxidar e alguém vai reduzir. Como esse PDF é só dessa matéria, naturalmente, essa aqui provavelmente vai ser verdadeira. Mas tem que balancear. Aqui está dizendo que o H2O2, na segunda, ele atua como agente redutor na primeira reação e na segunda como oxidante. Só balanceando para saber. 3. Em ambas, o H2O2 é redutor. E a 4... A primeira equação, após balanceada, apresenta a soma dos coeficientes mínimos inteiros para o segundo membro igual a 17. Vamos ver. Bom, a parte complicada, tem que balancear ambas para poder, principalmente por causa desse cara aqui, ó. Porque está me perguntando aqui, no H2O2, se a gente vai ter ele só como agente redutor ou como agente oxidante. Então, vamos dar uma avaliada aqui. Na primeira equação, vamos lá, de novo. Vamos mostrar a listinha de NOx fixo novamente, né? Que chegou mais um aqui, né? Vamos... O nome dessa matéria aqui é balanceamento com NOx ao mesmo tempo.
Eu não falei dela quando eu comecei a falar de balanceamento, porque essa matéria de NOx ela é mais importante em uma seção da química chamada eletroquímica, né? Que é a seção que eu estou começando hoje. Então é o seguinte, se você falar de NOx, de substância simples, é zero. Se você falar de íon, é igual a carga. Molécula somatória é zero. Molécula, no caso, é substância composta. E lembrando que esse restante da lista é elemento individual em substância composta, porque se a substância for simples, o NOx é zero. Então, metal, alcalino e prata são mais 1, alcalino, terroso e zinco são mais 2, alumínio é mais 3, hidrogênio é mais 1 e oxigênio é menos 2. Visto isso, a gente vai verificar que esse oxigênio aqui, ele é a exceção do peróxido. Peróxido são oxigênios com carga menos 1. Então, aqui, H2O2, o nome oficial dele é peróxido de hidrogênio. Então, ele é um peróxido. Então, o oxigênio aqui é menos 1. Repara que ele vai sofrer oxidação, porque ele vai sair de menos 1 para 0. Porque aqui eu tenho O2. O2 é uma substância simples. Substância simples, o NOx é 0. Ponto final. Sem erro, sem nada. Agora, vamos lá. Eu disse, por que os outros números de oxidação não estão aparecendo? Porque são fixos. Ou seja, hidrogênio é sempre mais 1, não vai mudar. Potássio é metal alcalino, é sempre mais 1, não vai mudar. Então, aqui só está aparecendo o número de oxidação que realmente está mudando. Aqui no manganês, já discuti anteriormente, ele vai ser mais 7, e ele está sofrendo redução para mais 2. Então, no caso de mais 7 até mais 2, a redução é de 5 unidades. E o manganês, eu só tenho 1 em cada um, redução de 5. Oxigênio, eu tenho redução, quer dizer, oxidação, aumento de 1 unidade, mas cada oxigênio tem 2. Então, vai ficar 5 e 2 aqui de variação de NOx. E aí, vamos lembrar, o manganês está reduzindo, então o KMnO4 é o oxidante. O oxigênio está oxidando, então o peróxido de hidrogênio é o redutor, é a substância toda. Então, aqui, ó, para começar a responder, o H2O2 ele é redutor. Ele vai forçar alguém a se reduzir. Agora, o balanceamento, vamos ver. Onde tem manganês, coloca 2, tem que multiplicar por usada, e onde tem oxigênio, coloca 5. No caso do oxigênio, o mais vantajoso é aqui, porque tem substância simples, só vai afetar o oxigênio. E no caso do manganês, coloca aqui. Aliás, qualquer lugar. Não vai fazer diferença. E agora vamos balancear o resto. Nesse caso aqui. Se eu tenho 2 manganês aqui, obrigatoriamente eu tenho que ter 2 aqui. Multiplicação por 2. O oxigênio, como é o elemento mais difícil de todos para balancear, fica por último, por padrão. Sempre foi assim. Agora, potássio. 2 potássios na ida, 2 potássios na volta. Tem que multiplicar aqui por 2. Próximo elemento, enxofre. Não, aquele balanceou o oxigênio primeiro. Pô, fez o mais difícil. Enfim. Enxofre aqui, no caso, estou colocando 4. Tá, mas ainda assim seriam... Tá, tem que ser 4 aqui. Porque eu tenho 2 enxofres aqui e 2 enxofres aqui. Tá somando, agora eu entendi. Ele balanceou do jeito certo. Então, aqui eu tenho 2 mais 2, 4. 4 enxofres aqui. Agora, hidrogênio. Eu teria 4 vezes 2, 8. Mais 2 seriam 10, originalmente. Então, aqui eu tenho que... Mas aqui já tem 16. Não, faltou fazer uma coisa. Esqueci desse cara aqui, ó. Tem 5, o oxigênio aqui tem 5 na frente, tem que colocar 5 na frente do outro. Aqui, ó. Perfeito, esqueci de fazer foi isso. Então, aqui eu tenho 5 no oxigênio, tem que ter 5 daqui,
que é o agente redutor. Perfeito. Bom, feito isso, agora sim hidrogênio. O resto está certo. Eu teria 5 vezes 2, 10, mais 4 vezes 2, 8, 18 oxigênios. Vamos ver do outro lado, né? Aqui eu tenho 2 hidrogênios, 8 vezes 2, 16, 18. Tá certinho. E agora o oxigênio, que é o pior para balancear, 5 vezes 2, todos têm oxigênio, né? Então, vamos lá. 5 vezes 2, 10, mais 2 vezes 4, 8, são 18, mais 4 vezes 4, 16, com 18, 34. Vamos ver do outro lado. 2 vezes 4, 8, mais 2 vezes 4, 8, 16, mais 8, 24, com 10, 34, certinho. A parte ruim é essa verificação toda. Mas, balanceado isso, eu tenho que o H2O2 é redutor na primeira reação, que é importante salientar. A número 1 está correta, então 1 está correta, beleza. Então, a gente já viu que o H2O2 ele atua na primeira como redutor. Para verificar se a terceira está correta, eu tenho que verificar a segunda reação. Na segunda reação, ela é menorzinha. O oxigênio ainda é menos 1, porque ele é peróxido. E no O, em qualquer outro oxigênio, é menos 2. Então, ele está sendo de menos 1 a menos 2, está reduzindo. Está sofrendo redução. E no KI, eu vou ter de... Então, se o oxigênio aqui está sofrendo redução, ele é agente oxidante, porque o peróxido aqui vai sofrer redução. O iodo está sendo de menos 1 para 0, então o KI vai ser o agente redutor. Só que essa reação não está balanceada, né? Eu deveria colocar aqui, no caso, o iodo está variando em 2, e o oxigênio também. Então eles vão ter a mesma variação, não vai fazer diferença. Mas mesmo assim deveria ter 2 no KI e 2 no KOH para balancear. De toda forma, o OH2O2 é agente... Esse cara aqui na da segunda reação é oxidante. Então, a 2 é verdadeira e automaticamente a 3 vai ser falsa. Então, segundo o gabarito, letra A é a correta, né? Vai ser 1, 2 e 4. Deixa eu ver a 4, então. Está falando que a soma dá 17? Vamos ver. 5 mais 2, 7. Com 4, 11. Com 2, 13. Com... Não, pô, não... Mas essa soma aqui não vai dar 17 mais. Espera aí. Para o segundo membro. Tá. Para o segundo lado. Aqui está falando que nessa equação, do segundo lado, dá 17. 2 mais 2, 4. Com 5, 9. Com 8, 17. Está verdadeiro. Então, a letra A mesmo. Vamos lá. Então, para essa 6 aqui, a dificuldade foi balancear as duas e verificar uma por uma. Bom, para fechar aqui, então, nossa aula, tá? Vamos para a questão 7. Dada a equação de oxirredução não balanceada, permanganato de potássio, ácido sulfúrico e iodeto de potássio, resultando em sulfato de manganês, nesse caso aqui 2, sulfato de potássio, iodo e água. Então, a gente quer saber aqui, essa aqui é um pouco mais simples, a relação entre o entre o coeficiente do redutor e do oxidante. Relação está me parecendo que é uma razão. Então, ele quer a razão entre o coeficiente do redutor e do oxidante. Vamos aqui, então, para o balanceamento, na questão 7 aqui. Lembrando que o manganês aqui no permanganato ele é mais 7 e no MN SO4 é mais 2. Então, ele vai ter uma redução de 5 unidades. O KI
ele vai sair de -1 para 0, tá? Só que, ó, aqui eu já não concordo tanto, mas... Porque o I2 tem maior atomicidade, né? Então, seria 1 vezes 2. Enfim. Tá. Faz desse jeito, então. Nesse caso, eu vou ter... Se o Mn variou em 5, eu tenho que colocar 5 no iodo. Esse iodo aqui do I2 é o ideal, que ele está sozinho. Se o iodo variou em 1, se o iodo variou em 1, quer dizer, então, que onde tem manganês, eu vou colocar 1. O que não faz sentido, né? Porque todos os manganês aqui estão com 2 na frente, né? Então, aqui já tem um erro. Aqui não deveria ser 1 vezes 1. Aqui deveria ser 1 vezes 2. Porque o iodo está com variação 2. Então, aqui vai ser 2. Então, onde tem manganês, coloca 2. Beleza. Como aqui ele está querendo saber... Ah, não, tem que balancear tudo. Vamos embora. Então, partiu. Manganês, aqui tem 2. Tem que ter 2 aqui. Iodo, 5 vezes 2, 10. Então, onde tem que cair é vezes 10. Agora, vamos balancear normalmente, né? Potássio, que é o metal. Eu tenho 2 mais 10, eu tenho 12. Onde tem potássio na direita, é só no K2 é só 4. Então, para dar 12, é 2 vezes 6. Então, aqui são 6. Manganês já foi, e iodo também. Então, bora para o hidrogênio e oxigênio, os dois de sempre. Não, tem o enxofre ainda, peraí. Enxofre, não, enxofre antes ainda. Eu tenho na direita 2 mais 6, 8, e na esquerda só 1. Então, multiplica por 8. Agora sim, hidrogênio. 8 vezes 2, 16. Só tem hidrogênio aqui na esquerda, então tem que ter 16 do outro lado. E só tem hidrogênio na água. E a água já tem 2. Então, é 2 vezes 8. Perfeito. E o outro já balanceamos, tem 10 cada um, só falta o oxigênio, que é sempre mais difícil. 2 vezes 4, 8. Perfeito. 8 vezes 4, 32. 32 com 8 são 40, é isso mesmo? 40 oxigênios de um lado. Vamos tentar achar 40 do outro. Não sei se eu consigo. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 6 são 24. 24 com 8 são 32. Mais os 8 oxigênios da água. Então, são 40. Perfeito. Então, a questão quer saber o seguinte. Depois disso tudo aqui balanceado, qual é a relação entre o coeficiente do redutor e do oxidante? O agente oxidante vai ser o KMnO4, por quê? Porque o manganês original, o primeiro manganês está aqui, e esse manganês original está reduzindo. Ele está diminuindo o seu NOx. Se ele está reduzindo, significa que essa substância aqui vai ser oxidante. Quem reduz provoca a oxidação de outro, e quem oxida provoca a redução de outro. Então, o coeficiente do oxidante é 2. E o redutor só pode ser aqui, porque aqui o iodo está sofrendo oxidação. Então, aqui o que vai acontecer? Nós temos iodo, e ele tá com e esse redutor aqui está com coeficiente 10. Olha a ordem, ele quer a relação entre o coeficiente do redutor e do oxidante. Então, ele quer dividir esse coeficiente do redutor pelo coeficiente do oxidante. É 10 dividido por 2. Então, a resposta do número 7 vai ser 5. Beleza? Então, é isso que temos para hoje.